Olá, boas-vindas a mais um vídeo do quadro Trocando Ideia aqui no Passos Entre Linhas. Eu sou Lorena Ribeiro, como você já deve saber, e nesse vídeo eu estou aqui na companhia da Rise para poder conversar com vocês sobre intercâmbio e viagens internacionais. Oi, Lori. Oi, pessoal do Passo Entre Linhas. Muito obrigada, Lori, pelo convite. Fiquei bem feliz. Acompanho o seu trabalho e é uma honra estar aqui hoje com você, mesmo que seja assim, né, de longe, mas muito obrigada mesmo. Vamos lá conversar aí sobre esse assunto que eu gosto tanto e eu acho que merece, sim, uma visibilidade, principalmente para mostrar as oportunidades para as outras pessoas também. Sim, obrigada, Rise, por ter aceitado a gravar, né, e por ter administrado aí esses horários confusos Brasil-França para a gente poder gravar. Você pode se apresentar, por favor? Tá. Então, meu nome é Rise e durante minha trajetória eu fiz alguns intercâmbios e, na verdade, meu nome é Risolândia, porque as pessoas sempre, né, sempre se atrapalham, pensam que, de fato, meu nome é Rise, porque eu só me apresento assim, meu nome é Rise, mas meu nome é Risolândia, meu apelido é Rise, mas eu me identifico tanto com meu apelido que eu esqueço que meu nome é Risolândia. É muito engraçado que, dando aula, quando eu dou exemplos, aí eu falo, Rise, não sei o que, não sei o que. Aí os alunos ficam assim, quem é Rise? Porque eles não conhecem. Ai, mas é ótimo. E eu crio conteúdo aqui para a internet também. Eu tenho um canal no YouTube que tá assim, as moscas, mas tem muito conteúdo por lá, que é o canal Riso no Mundo. E tem também a minha conta no Instagram, que é @risolândia, e lá eu compartilho minhas viagens ou dicas de intercâmbio. E é isso. Obrigada, Rise. Inclusive, você tem feito bastante lives, né, lá, então tem muito conteúdo bacana também nas lives. Vão lá no IGTV para poder assistirem. E, Rise, para começar a conversa, eu queria que você falasse, por favor, um pouco sobre seus intercâmbios, porque você está morando atualmente na França, mas você já rodou muitos outros lugares, né? Então, como foi que você começou a intercambiar, se é que essa palavra existe, Uhum. e um pouquinho das suas experiências? Então, muita gente, quando vem falar comigo, é meu sonho fazer intercâmbio, falam dessa forma assim, eu acho bonito, às vezes são adolescentes, às vezes são mães que entram em contato comigo para falar que as filhas querem fazer intercâmbio, e eu acho isso uau, porque eu, na minha vivência de Feira de Santana, eu não me apresentei direito, né, porque eu nem falei que eu sou de Feira de Santana, na Bahia, mas vocês vão conhecendo, assim, durante o vídeo. Na minha vivência de Feira de Santana, do bairro que eu vim, a gente, intercâmbio, nossa. Tem gente que falava assim, eu tive a oportunidade de escolher uma viagem de 15 anos ou um intercâmbio, ou, não, ou a festa, sabe, coisas assim, tipo, não era muito parte da minha realidade. Fora da Então, eu nossa não realidade. sonhava. Desculpa te interromper, mas fora da nossa realidade total, né? Pois Total. é, então, dizer que eu sonhava com fazer intercâmbio, eu não sonhava. Eu sempre tive muita vontade de ir para Cuba de férias. Eu tinha muita vontade de conhecer Cuba por conta do sistema, eu fazia parte de movimentos e tal, eu queria muito conhecer Cuba. Mas era só isso, mas eu nunca me imaginava que eu ia realizar uma coisa que acabou sendo o sonho depois, mas na adolescência não. Então o intercâmbio entrou na minha vida, essa ideia de viajar e tal, relativamente tarde. E quando eu entrei na universidade, mas eu entrei cedo na universidade, né? Então foi tarde, mas cedo ao mesmo tempo, porque eu entrei na universidade e descobri um mundo de oportunidades. Tipo, na minha vida, eu não sentia assim, que eu tinha muitas oportunidades, sabe? Eu ia fazendo o que ia, as coisas que iam se apresentando. Não tinha assim, a oportunidade de fazer um curso de idiomas, ou nem um curso de informática, assim, né? Que na minha época, a gente tem 28 anos, era febre fazer curso de informática, era o auge. E nem, tipo, esse curso de informática, eu consegui fazer um mês, mas fui pela prefeitura, não tinha esse negócio de fazer esporte também, sei lá, balé, não sei, o que, não sei, o que, não sei fazer nada. Mesma coisa, eu fazia de projetos sociais, atividades, mas sempre parava, né, porque para continuar o projeto é muito complicado. Então, eu considero que quando eu entrei na universidade, eu entendi que existia muita oportunidade. Daí eu fiquei muito louca, porque eu queria
agarrar todas as oportunidades, o que é um problema também, né? Porque causa uma certa ansiedade de querer fazer tudo. E foi aí que eu descobri que seria possível fazer o intercâmbio. E quando eu descobri que era possível fazer intercâmbio, automaticamente eu entendi que eu poderia sonhar com isso. Por isso que no meu Instagram eu falo muito que o primeiro passo é sonhar. Talvez, se eu tivesse começado a sonhar com isso antes, eu teria realizado de outras formas, eu teria buscado formas também. Mas tudo aconteceu muito no tempo certo, porque foi muito rápido até, né? Porque como eu entrei na universidade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, não tenho muito que me arrepender. Mas eu falo muito isso para as pessoas, para que elas saibam que isso é possível e que isso existe. Eu não tive tempo de me arrepender, mas talvez outras pessoas talvez tenham tempo para se arrepender. Então, é possível sim sonhar, porque existem muitas oportunidades que às vezes a gente nem conhece. Aí foi assim, né, que, nossa, eu falo demais. E foi assim que eu comecei a sonhar com os intercâmbios, mas até então eu sabia que tinha um intercâmbio na universidade, que era uma bolsa de estudo. Eu estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana, e lá tem uma bolsa que é da própria universidade, além do fato que a universidade tem parceria com outros projetos de bolsas também. Eu sugiro, se tem alguém assistindo a gente e quer fazer intercâmbio, você é universitário? Vai no Departamento de Relações Internacionais da sua universidade, provavelmente deve ter esse departamento, pergunta se eles têm bolsa, e se não tiver, se tem algum programa de bolsa que eles conhecem, que você poderia tentar. Acho que é o passo mais rápido, digamos assim, e mais simples a fazer. Então, eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de fazer uma viagem, de fazer um intercâmbio com bolsa, só que ainda assim eu imaginava, não deve cobrir tudo, né, porque tem isso também. Algumas pessoas imaginam que bolsa cobre tudo, tudo, te colocam dentro do avião, te levam, e você chega lá e tá tudo certo. Não é bem assim. Outras pessoas imaginam, como eu, que a bolsa não cobre nada. Então, não é também bem assim. Então, vai depender de bolsa para bolsa. Então, eu imaginava que era assim, então eu nem queria muito saber. Como é que eu vou para a França? Não tem como, não tem como. E aí, Ângelo, nosso amigo em comum, inclusive, que nos apresentou. Ângelo, a gente tem uma realidade na vida muito parecida. Tinha, né, no caso, na época, na realidade financeira muito parecida. Os dois de Feira de Santana e tal, os dois fazendo o mesmo curso na universidade, a gente fazia letras com francês, e Ângelo foi lá e me mostrou que era possível fazer o intercâmbio, e me incentivou a fazer também. Aí eu falei, gente, não é que é possível fazer intercâmbio? Então, Ângelo foi, assim, minha inspiração, né, para a questão de começar a viajar, e é a questão da representatividade, né, você se vê antes eu não via ninguém como eu viajando. A partir do momento que eu vi uma pessoa que era como eu e viajou e me mostrou que era possível, me explicou como fazer, eu falei, gente, é possível. Então, a minha ideia em compartilhar conteúdo de intercâmbio de viagem na internet é mostrar para as pessoas que, assim como eu não acreditava que era possível e foi possível, é mostrar que elas também podem fazer. Então, a Ângela já sabe que eu sou eternamente grata a ele, sempre falo dele em todas as lives, quando eu tenho que explicar as histórias do intercâmbio, mas foi assim que eu fiz meu primeiro intercâmbio, foi uma bolsa da universidade, não, ela não cobria tudo, então eu trabalhava, eu dava aula de português, eu dava aula de cidadania, né, que era português e cidadania, que eu dava aula, era estágio, né, que eu fazia na época, eu trabalhei em uma empresa de call center, que inclusive quem falou, vai botar teu currículo no call center, Ângela, coloquei o currículo no call center, então eu trabalhei lá 2 meses e pouquinho, para poder ir juntando dinheiro para completar o valor da bolsa, porque a bolsa, na época, era R$ 800. Só que o euro, na época, não era isso tudo. Né? Então, com R$ 800 eu conseguia pagar meu aluguel, né, comer e tal, não tinha luxo nenhum, era tudo no mínimo. Mas tinha que pagar a passagem, eu queria dar uns rolês aqui pela Europa também. Então, foi assim, foi um sacrifício que a gente tem que fazer, e eu tive muita sorte, porque apesar de ter vindo do meio que eu sentia que eu não tinha muitas oportunidades, eu posso dizer que eu tenho uma base familiar sólida, então eu tinha com quem contar, no sentido emocional também. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, diferenciar muito, né, porque tem gente que fala, mas Rizzi, as meninas do seu bairro, isso, gente, eu não sei como era a casa das meninas, e porque as meninas não quiseram estudar, eu não sei qual é a estrutura familiar que tinha ali, eu não sei, né,
E apesar do fato de que meus pais, sobretudo minha mãe, né, estava sempre assim me apoiando e tal, em todas as decisões que eu tomava, então eu não precisava também pagar contas em casa, o que já ajuda muito. O dinheiro que eu trabalhava, eu juntava para o intercâmbio, né, no primeiro intercâmbio eu tive essa oportunidade, o que muda muita coisa, né, mas assim, não é impossível, sabe, porque mesmo eu não, quando eu voltei e fiz os meus outros intercâmbios, eu já não era mais a mesma realidade familiar, né? Eu já tinha que, pelo menos, trabalhar para pagar a minha xerox, as minhas coisas e tal. E quando a gente sonha, a gente vai fazer o possível para acontecer. Mas eu entendo que não é fácil para todo mundo, não é igual para todo mundo. E durante muito tempo, Laura, eu tive muita dificuldade de falar de intercâmbio de bolsa, porque eu acho que é um sistema muito meritocrático. Eu critico muito esse sistema e, querendo ou não, eu fui beneficiada por ele. Mas não dá para dizer que eu concorri por igual com todo mundo, sabe, para ter a bolsa. Por dois motivos. Tem gente que já tinha feito o mesmo curso de idiomas antes, já tinha viajado, outra abertura, inclusive cultural, e quando tinha gente que tinha que trabalhar, não sobrava para poder completar o intercâmbio, sabe? Então, para mim é um assunto muito delicado, porque, querendo ou não, eu falo de bolsa, eu divulgo bolsa e tal, mas eu sei que é um sistema meritocrático, porque, na minha vontade, todo mundo que quisesse iria. Mas, infelizmente, não é assim. Sim, sim. Então, teve a seleção de bolsa, eu passei na seleção, e para mim foi muito importante, porque, assim, as pessoas não acreditavam muito em mim, para falar a verdade. Eu nunca senti que tinha alguém, a não ser minha mãe, mas eu nunca senti que tinha alguém que falava assim, ai, você vai conseguir, no sentido de professores, ou... Era sempre, eu era aquela aluna engraçada, sabe, era mediana, chorava para mim para recuperação, e era basicamente isso. Eu via que às vezes os professores escolhiam algumas pessoas, sabe, para poder, talvez a pessoa demonstrasse mais interesse, não sei, ou talvez fosse a forma da pessoa, eu sempre era a engraçada. Inclusive, eu quase não passei na minha primeira oportunidade primeira vez que eu tentei a bolsa, justamente que a professora imaginava, uma das que avaliou o meu dossiê, que eu não tinha maturidade para poder fazer a viagem, porque quando eu tentei a primeira bolsa eu tinha 18 anos, provavelmente eu não tinha maturidade para fazer mesmo, ela estaria certa. Mas só para dizer para o pessoal que, assim, às vezes as pessoas não vão acreditar em você, às vezes nem você vai acreditar em você. A gente tem que tirar uma força e ir mesmo não acreditando, sabe? Mesmo que às vezes nem a gente acredite na gente. Porque a primeira coisa que vai te eliminar de qualquer processo de bolsa é o fato de você não tentar o processo. E às vezes a gente não tenta com medo de receber ou não. Mas a gente vai receber vários nãos para poder receber um sim. Tipo, nem sempre vai ser um processo que de cara eu passei na bolsa e tal. O meu processo, o primeiro foi assim, eu passei de cara, mas tive vários outros que não. E eu posso dizer que eu tive tive amigos que acreditavam em mim. Então, se cerquem de pessoas também, talvez não vai ser sua mãe, talvez não vai ser seu pai, não serão os professores, são amigos, mas tem que cercar de pessoas que estejam ali para te apoiar nos seus projetos. Acho que isso faz muita diferença. Falando com uma amiga de privilégios, eu falei, não, mas eu sou uma pessoa privilegiada, porque nesse sentido, eu fui muito privilegiada de ter minha mãe, que sempre acreditou em mim, e ter amigos como eu conheci, Ângela, por exemplo, e o Deane, e outras pessoas que fizeram intercâmbio que me influenciavam a fazer também. Eles não falariam tenta, e me ajudaria como me ajudaram, e falar, ai, numa carta de motivação assim, assada é melhor e tal, se eles não acreditassem, sabe? Então, acho que isso é importante. Vou falar um pouquinho mais rápido agora dos intercâmbios. O segundo intercâmbio foi a mesma... Fique à vontade. Foi a mesma bolsa, o mesmo processo, que era um processo da universidade, uma bolsa da universidade. Durante o meu primeiro intercâmbio, a bolsa aumentou um pouco, então eu recebi os retroativos, então foi muito bom para o meu bolso, fiquei bem feliz. O segundo intercâmbio foi engraçado, porque eu tentei, ele já estava no final da graduação. O outro eu tentei, eu estava um pouco menos da metade. E no edital estava lá falando que eu tinha que ter tanto por cento do curso para poder realizar o intercâmbio. No primeiro edital, eu não tinha ainda esse tanto por cento quando eu postulei, mas no segundo edital,
era o contrário, mas vou explicar por quê. Eu fui no escritório, né, das relações internacionais da universidade e expliquei, ok, eu não tenho agora, quando eu vou tentar, mas quando eu for viajar, olha as experiências que eu peguei, vou ter essa carga horária, essa porcentagem do curso. Então, a minha candidatura é elegível. Beleza. A candidatura foi, sim, aprovada e tal. Quando eu tentei de novo a mesma bolsa para o mesmo processo, foi um outro discurso. Foi, agora, no momento que eu estou tentando, eu tenho essa quantidade de curso, porcentagem de curso. No momento que eu fosse viajar, eu não teria mais, eu teria passado, não poderia mais viajar. Então, qual é a lição que eu quero tirar disso? Leiam o edital. Se o edital está lá falando e não está claro, gente, o edital é capaz de te ajudar muito, como ele é capaz de te ferrar muito. Então, é uma das coisas também que as pessoas costumam não fazer. Ler o edital com atenção. Normalmente, vai lá. Vou lá, em francês. É isso. Se eu pudesse dizer, a segunda coisa que mais elimina as pessoas é a falta de atenção na leitura do edital. A gente a autossabotagem. Desculpa te interromper, Rizzi, mas a gente já até falou, eu falei com o Rafael aqui, a gente gravou um vídeo sobre seleção da pós-graduação, né? E a gente falou sobre isso. Tem muita gente que não leu o edital e que acha que entende, assim, com o que tá na chamada, o que é que tem que fazer, mas não, é muito importante, sim, ler o edital, palavrinha por palavrinha, porque uma palavra sequer no meio da frase pode mudar todo o entendimento do que está no edital inteiro. Exato, para todo e qualquer processo, na verdade, né? Tem edital, gente, o edital é sua Bíblia. Eu falo isso para as pessoas sempre. Leia o edital, siga o edital, seja o edital. E daí, então, deu tudo certo também. E no edital não estava falando que eu não poderia tentar de novo a mesma bolsa. Muita gente não tentava de novo, porque eles imaginavam que não poderiam, porque eles já tinham ido com a bolsa. Mas não tinha falando. Então, se não está falando no edital, abre para precedentes. Mas depois eles mudaram isso, né? Não sei como é que está o edital agora, mas o edital seguinte eles mudaram isso, né? Claro, né? Então, foi assim que eu recebi 2 bolsas e durante meu primeiro intercâmbio eu consegui renovar também. Então, é importante ter esse network, sabe? Para quando você vai tentar intercâmbio, normalmente você precisa de carta de motivação. Aí você faz a sua motivação, mas precisa de carta de recomendação, então formulário de recomendação. Então é bom ter esse networking também com os professores, para que você tenha quem escrever a sua carta de recomendação. Então é bom ser um bom aluno, pelo menos tentar ser um bom aluno, se esse é o objetivo de fazer intercâmbio, né? Inclusive porque seus próprios professores às vezes vão te avaliar, dependendo do processo seletivo que seja, eles vão te avaliar se você está apto a realizar a viagem ou não. E para mim, renovação de bolsa foi muito importante, porque tinha ainda menos bolsa, porque se sobrasse. E aí eu tive sorte que teve uma professora daqui que ela me acolheu muito bem e escreveu uma carta de recomendação, ela mandou até para o reitor a minha carta de recomendação. Então, a importância de ter o networking, né, tanto com os colegas, porque foi um colega que me apresentou a bolsa, depois que ele me apresentou, outros colegas me falaram do que seria bom botar na carta de motivação, de o que eu deveria fazer no intercâmbio e tal, me deram várias dicas. Então, networking é muito importante. Então, não seja aquela pessoa isolada. Que mais? Aí, beleza, né, fez os 2 intercâmbios e tal, e o meu terceiro intercâmbio foi uma bolsa que eu já tinha tentado 3 vezes. E por que eu gosto de frisar? Porque eu tentei 3 vezes. Porque às vezes a gente tenta uma vez e desiste. Não deu, não é para mim, não é meu perfil e tal. Ou então era um sinal, né? Tem isso também. Gente, pode ter sido um sinal. Pode ter sido. Mas como eu, na minha cabeça, penso assim, é o seu sonho? Não. Então não encare isso como um sinal, caso você queira encarar isso como um sinal, você faz como você quiser. Mas é meu sonho. Mas eu recebi um sinal. Mas espera aí, o que é mais importante? Um sinal que você não tem certeza da interpretação ou o seu sonho? Então, por isso que quando você transforma as coisas em sonho, é mais forte, sabe? E daí, eu fui lá e tentei a terceira vez. Na terceira vez, eu passei. E aí, são 2 etapas. Esse intercâmbio é assistente de língua portuguesa na França. Então, principalmente essa galera, Lori, que você é de letras, eu também me formei em letras. Para essa galera, esse intercâmbio é show, porque ele é muito destinado a gente.
Outras pessoas de outras áreas passam também, tá? Então, se você é de outra área, pode acontecer que você passe também. Mas é para dar aula de língua portuguesa em outro país. É um intercâmbio show para a gente, sabe? Então, eu queria muito passar nesse intercâmbio. E daí, tem duas etapas, a primeira etapa é a análise de dossiê e a segunda etapa é a entrevista. Na entrevista, ela me perguntou por que eu tentei pela terceira vez. Porque na minha carta de motivação, eu expliquei que eu estava tentando a terceira vez. Então, se eu estava tentando pela terceira vez, eu estava muito motivada. Porque não é edital que você tenta a cada 2 meses, não. Foram 3 anos seguidos. E aí, intervalo grande, sim. E cada vez que eu não passava, acho que a segunda vez eu não perguntei, mas porque eu já imaginava do porquê seria. Mas a primeira vez eu consegui saber o porquê. Eu já conversei com várias pessoas, porque eu falo muito desse programa no meu perfil, então várias pessoas me falam dele, pessoas que passaram também nesse programa, que eu fico muito feliz quando o pessoal passa. E pessoas também que não passaram e que vieram me falar que entram em contato para saber porquê, mas não receberam a resposta. Eu não lembro como, mas eu obtive uma resposta, mandando e-mail e tal, não lembro como foi a forma e nem para quem, mas eu obtive a resposta do meu primeiro não. Eles falaram que eu tinha pouca experiência em sala de aula, e não se comparassem com os demais concorrentes, eles tinham mais experiência que eu. Então eu pensei, tá faltando experiência em sala de aula? Aí tem 2 coisas principais. Você tem um intercâmbio, que é seu sonho, ok. E tem um edital, que aquele edital é perfeito para você. Estudante de letras, eu pensava que esse edital é perfeito para mim. Não poderia esperar mais. Então, beleza, esse edital é meu. E tem também a sua vida, o seu projeto de vida. Por que eu explico isso? Porque você vai ler o edital, principalmente quando são editais de todos os anos, que muda uma coisa ou outra. Normalmente eles não mudam tanto. A tendência é essa. Você vai ler o edital e vai pensar, ok, atualmente eu não posso ir. Estou no primeiro ano de graduação, muito novo, não posso ir. Mas o que eu preciso fazer para passar nesse edital, quando for meu momento de viajar, quando eu tiver lá os requisitos necessários? Você pode trabalhar em prol de realizar isso. Só que, assim, se isso não fizer parte do seu projeto de vida, se dar aula não é seu projeto de vida, eu já não daria esse conselho, porque seria dedicar sua vida toda a um edital que você, no final, você não sabe se você vai passar. A gente não tem como ter certeza, né, se vai passar no edital da bolsa ou não. Então, eu diria para ter cuidado com isso. Mas, no meu caso, casava perfeitamente. Eu queria ser professora. O edital tinha vários pré-requisitos, né? Um deles era experiência em sala de aula, que foi o motivo que me eliminou. E eu uni o útil ao agradável. Se eu não passasse no edital, não tinha problema, porque eu estava fazendo meu currículo e teria outras oportunidades, talvez não de bolsa, mas de experiências de emprego. Então, não é tipo assim, deixei minha vida toda e foquei no edital. O edital pode ser um guia que vai me ajudar em outras áreas da minha vida. Eu sabia que tendo experiência de ensino eu passaria na bolsa, mas eu sabia também que tendo experiência de ensino contava como carga horária, contaria para um futuro concurso, contaria como para encontrar um outro emprego. Vai lá, gente, sem querer, desculpa. Acontece. E esse terceiro intercâmbio foi por qual programa, Rise, que você falou do programa, mas eu não lembro se você... O nome é Assistente de Língua Portuguesa na França. É uma bolsa que é dada pela Embaixada Francesa e você vem para dar aula de português. E aí, vai depender muito. Alguns professores, né, porque você vai ter um professor referente, vai fazer com que você fique com a sala de aula para você. Isso você vira. Outros vão dividir metade dos alunos, outros vão dividir o tempo na carga horária, você dá metade da aula, eles dão outra metade. Então, na verdade, você vai assistir, mas no sentido de ajudar, né? Vai prestar assistência para o professor de língua portuguesa. Pode ser para um colégio ou vários colégios, pode ser só para o ensino médio, então vai depender muito da região onde você vai realizar esse intercâmbio. E é um intercâmbio bom porque o valor é legal, acho que, eu não lembro quanto está agora, mas é por volta de 800 euros, entre 750 e 800. Esse valor, na cidade que eu fui, dava para viver bem, ok? Você trabalha a tempo parcial, alguns colégios até, você tem até alojamento no colégio, então você não paga alojamento, ou então você paga um alojamento mais barato. E aí vai depender muito da cidade, né, do custo de vida e tal. Para mim,
foi bem legal, eu morei em Bordeaux, e esse valor na época, né, não sei como é que tá agora, foi o suficiente para pagar meu aluguel e minhas despesas, e até para juntar um dinheirinho, assim, nada exorbitante, mas foi com esse dinheirinho que eu realizei o meu outro intercâmbio, que esse foi o intercâmbio que eu paguei, né, foi um intercâmbio que eu fiquei rica e fui lá e paguei. Eu sou Eu fui, rica! eu sou rica! E aí eu paguei um mês de curso de inglês em Dublin, eu não lembro agora o ano, mas foi logo depois desse intercâmbio, eu estava na França ainda, e aí, eu fiquei um mês na Irlanda, foi muito, 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 muito legal. E aí eu paguei esse intercâmbio com o dinheiro do assistente, né, desse intercâmbio que eu tinha feito, foi possível para a realidade do lugar que eu morava, e também dos meus gastos, né, porque cada um gasta de uma forma o dinheiro. Eu já tinha esse objetivo e não paguei ele completamente com o dinheiro do assistente. Eu completei. Eu gosto de falar também, porque as pessoas sempre ficam perguntando, né, sobre dinheiro, não sei o que, é um assunto que vem sempre. E aí, quando eu voltei para a França, eu trabalhei como garçonete, e aí completei o que eu estava devendo desse intercâmbio. Então, foi isso. Então, foi bem legal, e eu não fiz por agência, eu procurei sozinha. E aí muita gente pergunta, agência ou faço por agência ou não? Gente, depende muito, porque assim, já era o meu terceiro intercâmbio. Não, já era o quarto intercâmbio. Então, eu já tinha uma experiência de viagem e que eu conseguia procurar as coisas sozinha, me virar sozinha. Com a agência, dependendo da agência, se for boa, ela vai facilitar a sua vida com a escola e tal. Claro que, como a pessoa está trabalhando, é normal que ela tenha. Você pague a agência também por isso, né? É normal. Então, não sei, eu nunca sei se eu recomendo com agência ou sem agência. Eu fiz sem agência pela minha realidade. Você vai dizer, né, se você consegue organizar o intercâmbio sozinha ou não. Isso foi o quarto intercâmbio. Acho que é o quinto intercâmbio, mais ou menos, na verdade, depende de como você conta. Mas, bom, a gente vai chegar nesse momento aí. Depois disso que eu terminei meu intercâmbio na Irlanda, eu fiquei na França, e aí eu fiz um ano da graduação e 2 anos do mestrado. Algumas pessoas contam como intercâmbio, outras pessoas não contam como intercâmbio. E dentro dos meus 2 anos de mestrado, que eu fiz 2 intercâmbios. E aí, o que eu acho muito legal aí é que eu tive bolsa nesses intercâmbios, mas não foram bolsas meritocráticas. Aí eu cheguei na minha praia, assim, que eu acho fantástico, que aqui na França tem algumas bolsas regionais, e mesmo sendo estrangeira, eu consegui obter essa bolsa da região. E a bolsa era porque eu era estudante na França, então eu tinha bolsa. Não era, e aí eles iam avaliar o meu nível de vida, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho e tal, para poder me dar bolsa. Era com relação à minha vida financeira. E não com relação se eu tiver a melhor nota naquele ano ou não, sabe? Não que aqui não tenha bolsas assim, né? Mas essa bolsa especificamente não foi assim. Então, a maioria dos meus colegas tiveram bolsas, uns tiveram mais do que outros, mas eles tentaram avaliar de acordo com a vida financeira de cada um. Então, se você vir estudar na França, você pode saber que isso existe, aí tem que ver que se na sua região estrangeiro é elegível ou não, e qual tipo de visto que tem que ter, é isso. E aí, nisso, eu fui para a África do Sul. A África do Sul é meu amor, assim, eu amo muito a África do Sul, não sei nem explicar em palavras, mas foi engraçada a história do meu intercâmbio para a África do Sul, porque eu não tinha na cabeça que ia para a África do Sul naquele ano, na verdade, eu estava procurando estágio, porque aqui eu fiz um mestrado profissional, então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer estágios, porque tem que ter a prática, e aí eu tinha que procurar um estágio, porque eu tinha que fazer esse estágio. Eu enviei muita candidatura, muita, tipo, acho que eu fiz um post falando que eu enviei 51 candidaturas. E dentro dessas 51, eu tive algumas que nem me responderam, né? Tipo, nunca sei até hoje, talvez me liguem amanhã, você está aprovado no seu estágio. E tive 2 sims. E um desses sims foi a África do Sul. Mas, assim, se eu tivesse tentado, talvez, na 40ª, se eu tivesse parado, na verdade, na 40ª candidatura de estágio, eu nunca teria ido para a África do Sul. E por que eu quero frisar isso? Porque, gente, você quer
vai lá, tenta, porque eu amo a África do Sul hoje em dia, e eu não sei como seria a minha vida sem a África do Sul, porque para mim a África do Sul, na minha vida, ela é de fato um divisor de águas, é tipo, tudo que eu fiz até agora na minha vida é validado pelo fato de eu ter ido para a África do Sul. As pessoas poderiam imaginar, mas é o primeiro intercâmbio que é mais importante, né, que no sentido você descobriu, né, mas para mim, assim, todo intercâmbio é bom, mas para mim, se eu vou falar assim, dividiu águas, assim, no sentido de eu falar, poxa, validou tudo, porque todas as minhas escolhas me levaram para a África do Sul. A escolha do mestrado, tudo, né? Se eu tivesse falado inglês, se eu falasse inglês antes, eu não teria ido para a África do Sul agora, sabe? Porque eu queria ir para melhorar meu inglês e tal. Então, tem uma frase que diz até assim: muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximos estamos do sucesso na hora em que desistimos. E essa frase resume o meu intercâmbio para a África do Sul, porque eu acho que talvez eu já teria desistido se eu não fosse obrigada, porque eu era obrigada a ter um estágio, senão eu não validaria meu ano do mestrado, não passaria, então eu estaria numa situação complicada. Mas eu estaria muito pouco de realizar o meu grande sonho, que virou grande sonho, sabe? Eu não sonho, não sei como explicar, porque não era um sonho, mas quando eu vivia, era a impressão de estar vivendo um sonho, porque foi tão legal a experiência na África do Sul, foi tão legal por diversos motivos, porque as pessoas lá sorriem para você, elas te tratam muito bem, tipo, sabe como gringo se sente no Brasil, que a gente recebe e tal, aquela festa, é exatamente dessa forma, e é tão gostoso ser bem tratado, sabe? E eu quero aproveitar e puxar as pessoas, né, para o seu canal, dizer que tem vídeos sobre a África do Sul lá no seu canal, e são vídeos muito divertidos, muito gostosos, por isso que eu fiquei nessa paixão toda. Eu já queria conhecer a África do Sul por conta de Sawane, né, Sawane Bispo, que trabalhou, ela é daqui de Salvador, trabalhou em Feira de Santana também, uma época com agência de viagens, e aí eu já queria conhecer por conta de Sawane, aí quando eu vi seus vídeos, eu fiquei, não, cara, um dia eu preciso ir fazer meu intercâmbio na África do Sul. Por favor, assim, só vai. Gente, assim, eu não sei explicar a África do Sul para mim, porque é muito sentimento, eu não sei transformar os sentimentos em palavras, mas basicamente foi, passei 4 meses e pouquinho lá, eu fiz como é que eu como é que eu consegui estagiar na África do Sul? Você precisa de uma empresa que queira te receber. No meu caso, eu ia passar mais de 3 meses lá, então eu fiz um visto. Dependendo da sua idade, você pode ir com visto de estágio ou não. No meu caso, acho que o visto de estagiário era até tal idade e eu fui com 1 ano depois, então não tinha como ter o visto de estagiário. Aí eu tive um visto de voluntário. Aí as pessoas pensam, mas visto de trabalho voluntário é trabalhar com ONG, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente. O visto de voluntário lá você pode também obter se você não receber dinheiro na África do Sul. E eu não recebi dinheiro. Como é que eu me organizei financeiramente? A empresa, eu fiz um acordo com a empresa, que eles pagariam o meu aluguel e os gastos, tipo água, luz, telefone, sabe? Esses gastos básicos de uma casa. Porque eu não conhecia a África do Sul, eu queria morar num lugar perto da empresa, porque eu não conhecia o sistema de transporte, nada. Eu sabia que, tipo assim, como uma grande cidade como o Rio de Janeiro, depende de onde você mora, se você é estrangeiro, pode ser mais perigoso para você, e quando você não conhece as coisas, e normalmente, dependendo da zona, é a zona mais barata, onde tem menos segurança, né? Bom, na África do Sul tem alguns problemas que tem no Brasil também. Então, nesse sentido, é bem parecido. Então, isso me preocupava bastante. Aí eu pensei, né, se a empresa ficar a cargo disso, para mim já está ótimo. E também, eu tinha a bolsa da França, né, a bolsa da região. Então, dava para comprar comida com o valor da bolsa. Aí tinha passagem, mas o que eu fiz foi, a passagem eu paguei com o valor da bolsa e o seguro-saúde, que é obrigatório na África do Sul, da seguro-saúde, senão é muito caro a saúde. E daí, os meses que eu fui passando na África do Sul, foi, tipo assim, para minha comida meio que foi conta própria, mas pode ser o inverso, né, pode ser pagar a passagem parcelada, aí depende. Acho que um bom lugar para você procurar estágios desse tipo é no LinkedIn. Pede para as pessoas compartilharem, seus colegas e tal, às vezes você não vai saber, tipo, no meu caso, minha cunhada que compartilhou com o meu chefe, eles eram colegas,
de longa data, e assim, eu nunca imaginava que ela teria um contato na África do Sul, sabe? Então, pede para as pessoas compartilharem o currículo de vocês, quiçá elas mandarem para alguém que elas conhecem, é muito importante. Mas, mais uma vez, né, o networking é muito importante. Então, foi assim que eu consegui o meu estágio na África do Sul, e que eu fui para a África do Sul, e que eu vivi uns momentos maravilhosos. Aí tem muito vídeo no canal, porque eu fiz safari e tal. Assim, mas para mim o mais importante lá foi a interação com as pessoas mesmo. Então, passei 4 meses e pouco, eu saí de lá com uma das minhas melhores amigas, com um pai e uma mãe, porque eu morava com um casal que me tratavam como filha, eu morava numa kitnet, do lado da casa deles. E era muito legal, porque, tipo assim, como a empresa que pagou, no terreno tinha piscina, tinha um jardim e tal, era lindo, assim, sabe? E as pessoas, eles eram maravilhosos. Então, eu brinco que eu saí de lá com mãe, com pai, com melhor amiga e com colegas, e com outros amigos, digamos assim. Então, eu estava muito bem na África do Sul. Eu chorei muito quando eu voltei da África do Sul, eu chorava, era rios. Então, assim, é um intercâmbio que eu aconselho todos a fazerem, mas pensar nesse lado, assim, de conversar com as pessoas. Vocês veem pouco isso no meu canal, porque eu tenho muito cuidado com o que eu mostro das pessoas, sabe? Porque nem todo mundo quer ter canal no YouTube, né? Nem todo mundo quer fazer vídeo, então eu fico cuidando assim. Eu pretendo fazer futuramente vídeos com algumas partes da vida da África do Sul, ou pedir autorização para as imagens, mas não tem tanto por isso. Então é mais de viagem nesse sentido. Mas, assim, a África do Sul é incrível. Eu poderia ficar o tempo todo falando da África do Sul, mas, bom, vamos para o próximo intercâmbio. E o próximo intercâmbio... mas se vocês quiserem para a África do Sul sem ser trabalhando, né, vocês podem estudar inglês, que é um lugar muito barato para poder estudar inglês. Fica aí a dica. Com agência, se for com agência, vocês podem contactar a Sawane, né, que é a referência, né, atualmente sobre intercâmbio na África, que pelo menos que eu conheço. E, eu conheço também. E aqui é show, o trabalho dela é muito legal. E se vocês quiserem, né, se programarem sozinhos, aí é ficar procurando na internet mesmo. Eu não tenho nenhuma dica de curso para dar, porque eu não fiz curso lá, então, porque normalmente as pessoas me perguntam, aí normalmente eu dou o contato da Sawane, porque eu não fiz curso, então não sei. Eu vou deixar, desculpa, Rizzi, te interromper, vou deixar o link os links de Rizzi na descrição do vídeo e também vou deixar os links de Sawane, porque aí quem se interessar pode ir. Vai, cubana. Inclusive, tem uma live no meu Instagram com ela falando sobre a África do Sul, curso de vida, várias coisas relacionadas à África do Sul e tal. Então, massa. É uma boa opção também para quem quer ir para a África do Sul e outros lugares da África também, porque a mulher conhece tudo. Bom, sim. E aí meu último intercâmbio, é um mestrado internacional. Eles chamam isso porque dizem eles, que tem um selo internacional, não sei de onde tem esse selo, mas bom, eles falaram que tem, então não recebi o diploma ainda, vou chegar aqui sem selo. Mas bom, eles dizem que tem o selo internacional, e por esse motivo a gente tem que fazer uma parte do mestrado no estrangeiro. E tinham vários países, aí eu escolhi 3 países, e desses 3 países que eu escolhi, os professores que definem quem vai para qual lugar. Aí eles fazem lá com relação às suas notas, porque cada um vai... Toda a turma escolheu, né, 3 lugares, aí eles fazem com relação às notas e tal, o perfil do aluno, e de repente lá estava eu em Cuba, que era uma das minhas opções. Em Cuba, eu não tinha mais bolsa, né, porque tinha usado a bolsa da região para ir para a África do Sul, mas eu dei muita sorte que lá eu não pagava aluguel, então era residência universitária, então era como se eu tivesse várias mini bolsas, né, de permanência estudantil, não pagava a residência universitária, se eu comesse no restaurante que tinha dentro da residência, eu não pagava também, não pagava a universidade, então não pagava transporte, porque é uma cidade pequena, então ia andando para a universidade. Então, foi um intercâmbio que foi possível de realizar, justamente porque eu já sabia como como eles iriam me receber em Cuba. Então, assim, vou para Cuba, ninguém paga nada em Cuba? Não é bem assim, né? Também não é assim. Mas, na universidade que eu estudava, funcionava dessa forma, e também você pode escolher, por exemplo, sair para comer fora, algumas vezes eu comia fora, porque a comida lá também é um valor bem ok, ou você pode escolher morar em uma outra residência que é um pouco mais chique. E aí, quando você mora nessa residência, você paga. Só que assim, é uma residência que acolhe normalmente professores ou alunos estrangeiros. Eu queria, ao máximo possível, estar com cubanos.
Sempre é um objetivo para mim quando eu faço o intercâmbio, é conhecer as pessoas do lugar. Não é que eu me feche para os outros estrangeiros, não, a gente sair juntos e tal, mas eu quero estar o mais próximo possível das pessoas daquele lugar. Então, eu pensei, uma das formas é morando junto com eles. E eu não me veria morando em um lugar bem arrumado e tal, quanto eles não. Porque nesse lugar é tipo um hotel, sabe? Um hotel universitário, digamos assim, que os estudantes cubanos não pagam para morar nesse lugar, porque é muito mais caro. Inclusive, para mim era caro, né? Porque eu estudante também, então, algumas pessoas, eu lembro que eu fiz um post no Facebook, e algumas pessoas me criticaram por não pagar. Mas, gente, eu não paguei porque eu não tinha também. Porque se eu tivesse, o que eu falava para a minha que morava comigo, eu acho que os estrangeiros que tivessem condições de pagar, mesmo na residência gratuita, que é um lugar muito, muito simples, deveriam sim contribuir de alguma forma. Mas esse intercâmbio eu fiz zero bolsa. Todas as bolsas que eu tinha eram bolsas de permanência do governo cubano, que me É acolhia dessa porque forma. eu acho que as pessoas pensam que quem sai do Brasil, brasileiro, né, que sai do Brasil vai morar no exterior é porque enricou. Mas não é assim, né? Eu sinto isso, que as pessoas pensam que quando a criatura sai do Brasil e vai morar fora, tá super, uhul, tô aqui, riquíssima, mas não tá lá no exterior ralando, não passando as mesmas dificuldades, talvez, que passaria aqui, né? Por conta de outras oportunidades, mas também não tão fácil assim. É bom você falar isso, inclusive. Acho que as pessoas têm uma visão, né, de acordo com o que elas imaginam da vida, né? Talvez eu também tivesse essa visão antes, não sei. Mas é luta, gente, é luta. Então, claro que com você trabalhando e tal, né, se é o seu objetivo, né, ganhar mais ou ganhar, não sei, isso pode mudar. Porque, ok, sabe que o pessoal me pergunta também, Lori, muito? Mas como assim? Você fez 7 intercâmbios e você já falou, né, que não tinha muitas oportunidades, ou que a sua família não tinha condições, que é de escola pública, não sei o quê. Gente, olha só, eu comecei a fazer intercâmbio quando eu tinha 19 anos. O meu último intercâmbio foi ano passado, eu tinha 27. Nesse meio tempo, minha vida mudou muito. Eu me formei, eu comecei a trabalhar, né? Aí depois eu tive que parar por conta do mestrado, mas eu me organizo para isso, para poder fazer viagem. Eu não tenho casa própria, eu não tenho nada, eu não tenho um carro, porque tudo que eu fiz até então foi em prol das viagens, dos intercâmbios que eu queria. Alguns eu ganhei bolsa, o que me ajudou muito, outros eu não ganhei. Então, tipo, de onde saiu esse dinheiro para pagar a passagem para ir, sabe? Então, foi dos trabalhos que eu fiz durante o processo. O meu primeiro intercâmbio, eu estava muito mais lascada mesmo do que o meu segundo intercâmbio já. Por conta justamente, tipo assim, no primeiro intercâmbio, primeira experiência, tipo, meus pais não tinham condições, então era outra realidade, sabe? Então, é isso, gente, tipo, intercâmbios abre portas, também acho que isso tem que deixar claro. Principalmente se você construir sua vida no Brasil. Porque no Brasil, a gente valoriza muito o que é de fora, querendo ou não, é triste? É triste. Mas isso é uma realidade, é um fato, a gente tem que lidar com ele. A gente valoriza muito o que é de fora. Se você é professor de língua estrangeira, ainda mais. É um grande diferencial no seu currículo, quando você já teve experiência no estrangeiro. Então, eu não tenho muito o que reclamar de quando eu era professora de língua estrangeira no Brasil. Comecei a trabalhar com carteira assinada e dava aula particular também, antes de me formar. Então, isso tudo me ajudou muito a realizar os outros intercâmbios, né? Quando você vai se juntando e se organizando só para isso, é outra coisa. Mas aí depende do quê? Das suas escolhas de vida, né? Talvez você queira ter uma casa, talvez você queira pagar a sua faculdade. Eu tive a chance de querer um curso que era na universidade pública e não era um curso tão difícil de passar, né? Porque para mim a realidade também, como é que eu posso dizer isso? Para o meu QI lá, né? Para toda a minha inteligência, tudo que eu construí ao longo da minha vida, assim, dependendo do curso que eu tentasse, eu não passaria. Inclusive, eu tinha tentado outro curso e eu não passei. Eu tentei o Humilde, vestibular, humilde. dois cursos ao mesmo tempo e eu não passei em um. Então, é isso, gente. Cada um tem objetivos, né? Não sei muito como eu cheguei até a falar isso, mas é isso. Eu falo demais, gente. Desculpa.
Rizzi, tu já ouviu falar em Boca de 09? Já. Sabe o que é? Pela sua cara. Eu acho que eu sei o que é. Ou eu não sei se eu sei o que é. Aplicação numa frase. Vamos lá. Então, qual seria top 5 assim, de dicas? Boca de 09, para quem quer fazer intercâmbio. Que esteja na graduação, na pós-graduação, intercâmbio não acadêmico, enfim. Boca 19 é de arrombar, né? Isso. É. Primeira coisa, não seja você a se eliminar, seja para uma oportunidade de bolsa, seja em busca do seu sonho, trabalhar para poder pagar o seu intercâmbio e tal. Defina a sua prioridade. Essa prioridade, não seja a primeira pessoa, não se sabote. A segunda dica é, se for bolsa, leia com muita atenção todo edital. Acho que isso é importante. Não, vou trocar. Não se sabote, sonhe, porque eu falei sobre isso, né, sobre o sonho, que é muito importante. Escreva isso e tal, alimente esse seu sonho, porque quando você não alimenta o sonho que vai te mover a fazer acontecer, sabe? Eu não sei o que move as pessoas quando as pessoas não sonham isso, porque é o sonho que move, a esperança, né, de acontecer. Então, né, sonhar e acreditar que é possível e agir, né? Não é só sonhar. A terceira dica que eu falei, leia o edital com atenção. A quarta dica é, se organize, seja, se for para uma bolsa, fazendo atividades extracurriculares, estudando o idioma e tal, ou se você quer pagar para fazer seu intercâmbio, financeiramente, o intercâmbio é tanto, quanto tempo eu tenho que trabalhar para realizar isso, o que eu poderia fazer por fora, vender alguma coisa que você saiba fazer para poder, né, realizar. Se você é jovem, seus pais conseguiriam te dar esse presente, que é realizar um intercâmbio, como é que você faria para se organizar juntamente com eles, né, acho que é importante. E última coisa, tenha definido claro que é o que você quer, e independentemente de pessoas ou de coisas que aconteçam na sua vida, tente realizar o que você quer fazer, porque às vezes as pessoas não vão acreditar que você vai, seja para qualquer tipo de intercâmbio. Às vezes as pessoas veem o estrangeiro como algo tão distante, que muitas vezes, depende muito da sua classe social e tal, mas às vezes isso subestimam, e quando, na verdade, só você conhece o seu potencial. Então, tenha o ouvido seletivo, escolha o que você quer internalizar. Não é fácil, não estou falando que eu faço isso, para mim foi muito difícil quando a professora falou que eu não tinha maturidade para viajar. Foi muito difícil, porque eu pensei, poxa, tá indo por água abaixo. Mas aconteceu, rolou. Então é isso, eu acho que essas seriam as 5 dicas. Foi até uma boa questão, né? Eu deveria fazer um post só falando sobre isso, e eu conseguiria pensar com mais tempo para poder responder melhor. Mas é isso, gente. Desculpa por falar tanto. Não, eu agradeço por você falar tanto, compartilhou tantas coisas bacanas com a gente. Eu te agradeço muito, Rizzi. Te agradeço muito por ter compartilhado, né? Não só aqui, mas também nos seus perfis, porque eu sempre aprendo muito. Minha sogra, ela ama pesquisar sobre coisa de viagem, e aí às vezes ela faz, cadê aquela sua amiga que mora na França? Então ela te acompanha. Então é isso, obrigada por compartilhar com a gente. Eu quero pedir para quem ainda não se inscreveu aqui, que se inscreva, curta, eu tô olhando para um lado para o outro, quem ainda não se inscreveu aqui, que se inscreva, curta o vídeo, compartilha, comenta aí para chamar outras pessoas para conhecerem essas dicas de Rizzi. Vão lá no Riso no Mundo para poder acompanhar as andanças de Rizzi, maravilhosa. Rizzi, você quer se despedir? Obrigada, Laura, pelo convite, eu amei. Falei demais, gente. Mas é isso, gente. Se você quiser me ouvir falar mais ainda, vão lá nos meus stories, no Instagram, no meu canal no YouTube também, que a Laura vai deixar aqui. Se inscrevam, por favor, nesse canal maravilhoso, para que ela traga outros convidados e continue, assim, criando conteúdo que nem é uma coisa fácil. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso. Até o próximo vídeo, que eu espero voltar aqui. Por favor, por favor. Beijo, tchau!